Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 23 de junho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer junto a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem ainda está dormindo, não esqueçam também, assim que se acordar, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar o nome do Senhor. Quanto mais clamarmos, mais estamos sendo transferidos para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, clame mais o nome do nosso Senhor. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 2 Reis, capítulo 4, 18 ao 5, 27. Atos, capítulo 15. Salmo 141 e Provérbios 17, 23. Leiam com calma quem não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, com certeza, pode fazer a diferença aonde você estiver, amém? Louva-se a Deus. Depois que nós lemos a Bíblia, né? Se eu tenho falado nos nossos corações, podemos continuar assim, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, em quem tem um alimento diário, em desfrutar do alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. O volume do alimento diário é 3, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é Vinculados em Amor, ou seja, entrelaçados, nós e Deus, neste grande amor de Deus, que é o amor ágape. Louva-se a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, né, que o Senhor tem usado bastante a sua palavra, e que eu e vocês que estão me ouvindo, pode dizer sim, amém, a palavra de Deus, que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, hoje é sexta-feira, o título da semana é Cristo é o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a primazia. Louva-se a Deus. Tem vários versículos e capítulos que com certeza já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo com certeza Deus vai nos iluminar muito mais. Louva-se a Deus. O ler com oração, né? Nós já lemos bastante também, que é Colossenses 1,18, que diz para mim, todos vocês, novamente, Ele é, não foi, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é também o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, Deus, Ele é a primazia. Louva-se a Deus. O título geral de hoje, aliás, da sexta-feira, é A Maneira de Edificar o Corpo de Cristo. Bem explicadinho, graças a nosso Deus. E ele começa o seguinte para mim e vocês. Deus distribuiu diferentes dons e funções aos membros
Ouçam bem, amados. É aos membros, então todos nós podemos funcionar. Não é um membro, não, só um nome. Aos membros do corpo de Cristo. Está lá em Romanos, né? 12, vocês já leram bastante, 4 ao 8. Entre esses dons há o de profecia, uma revelação recebida diretamente de quem? De Deus, que chamamos de palavra profética. Em seguida, amados irmãos e amadas irmãs, há ministérios que são em serviço da igreja. Os irmãos têm avançado muito no serviço do Senhor, fazendo tudo com o que? Amor, que provém da palavra profética e do fluir do rio da graça. Então, ele disse um ponto interessante, fazendo com amor. Em troca de nada não, gente. Em troca de nada não. É só fazendo com amor, para que Deus possa crescer em cada um de nós. E nós, através desse amor de Deus, ganhar muitas pessoas. Louva-se a Deus. Há também o ministério do ensino, que deve estar em conformidade com a palavra profética. Amados, usamos os conteúdos da palavra profética para executar esse ministério, bem como para exortar. O ministério de oferta de riquezas materiais completa o tripé dos ministérios, junto com o ministério da palavra e dos serviços. Então, graças ao Senhor pelos ministérios, palavra, do serviço, de riquezas bem materiais, isso tudo está na igreja. Que diz outro ponto interessante, né? Muito bom falando sobre a igreja, ele diz: a igreja é o corpo de Cristo, e se tornará o próprio Cristo quando estiver o que? Edificado. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós fazemos parte da igreja, vamos cooperar para a edificação da igreja. Porque o versículo diz o seguinte, é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, ele diz: graças ao Senhor, ó Senhor, porque assim como o corpo é e tem muitos membros, lá vem de novo, muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui, aliás, um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Lembre-se, a expressão com respeito a Cristo deveria ser o quê? Como respeito à igreja. Contudo, como tem se enchido da plenitude de Deus, a ponto de um dia ser totalmente preenchida com Cristo, a igreja será o quê? Cristo. Lembre-se bem disso que a palavra diz. Cristo habitando em nosso coração. Promove a renovação da mente, capacitando-na para receber a palavra profética. E assim o corpo fica o que? Sujeito à vontade divina. Amados irmãos e amadas irmãs, para isso, nós fazer essa vontade divina, nós vamos fazer o quê? Precisamos sairmos para praticar. Por exemplo, orar por você. Isso nos deixa muito alegre. Quando saímos, com certeza Deus já tem preparado as pessoas para que eu e vocês possamos perguntar: posso orar por vocês? Amados irmãos e amadas irmãs, muitas vezes nós recuamos por causa que era para nós sair, nós recuamos. Mas lembre-se, quando nós recuamos, eu e vocês estamos dizendo um não ao próprio Senhor. Por isso que nesta manhã, vamos ficar mais claro, vamos fazer a vontade de Deus, indo às ruas, pregando a sua palavra. Lembre-se bem disso. E depois, tem outro ponto muito bom aqui, que diz o seguinte: o encabeçamento de Cristo ocorre porque ele se torna o que? Nossa constituição. Quanto mais como de Cristo, mais eu estou sendo constituído. Ó Senhor Jesus. No final dos tempos, amados irmãos e ouvintes, a igreja será o que? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que está lá em Efésios, né? 1:23. Repleto de pessoas cheias de Cristo. Deus então preencherá toda a criação com Cristo. Ó Senhor Jesus, lembre-se. Em Apocalipse, vemos que Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21:6, se vocês tiverem um tempinho, leia que dá mais explicadinho lá. Seu Alfa, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, significa o quê? Que nada há antes dele. E ser o princípio indica que ele é a origem de todas as coisas, a realidade de Deus. Então, Cristo é o princípio de todas as coisas. Não fiquem mais em dúvida. Ele é antes de tudo. Ele já estava lá com o Pai. Amém? Louvado seja Deus. É por meio de Cristo que a realidade de Deus se origina
no homem, só através de nosso Senhor. E lembrando sempre que Cristo é o primogênito de toda a criação, e o primogênito de entre os mortos. Lembre bem disso. Outro ponto interessante também, e falando um pouquinho mais do nosso Senhor amado, que tem uma frase muito deslumbrante. Diz o seguinte: o Senhor nos tem proporcionado um novo começo. Graças a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, o Senhor está dando oportunidade todos os dias de nós recomeçarmos na sua presença. Vamos viver em novidade de vida. Vamos começando a invocar o Senhor para estarmos novinho na sua presença. Lembre-se, as coisas antigas, como discussão, não nos atingem mais, porque agora somos nova criação. Está lá em Gálatas, né, 6,15. Lembrando sempre que a ressurreição de Cristo produziu a nova criação, a igreja, onde fomos o quê? Reconectados com Deus. E lembre-se, sem ressurreição, nossa fé seria vã, pois não existiria nova criação. Nossa esperança não se limita, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, a esta vida, porque fomos gerados por sua ressurreição. Estamos na igreja para o quê? Para enchê-la plenamente de imagem de Deus, a fim de que Cristo seja tudo em todos. Ouçam bem, amados irmãos e amadas irmãs, Cristo vai ser tudo em todos. Agora, para isso precisa eu e vocês cooperar para a edificação da igreja. Louvado-se a Deus. Eu tenho aqui aquele pontinho que pode servir para muitos de nós. Eu escrevi o seguinte: amados, referindo a todos os irmãos, o Senhor hoje está nos proporcionando um novo começo. Por isso, todos nós temos chance de reinar com Cristo e levar também as pessoas a se reconectarem com Deus. Olha a responsabilidade enorme que eu e vocês temos de levar essas pessoas a ser reconectadas com o Senhor. E lembre-se, o Senhor está contando com cada um de nós. Não adianta nossa mente querer nos enganar. Você não serve para isso. Não vamos ser enganados, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos sim sair para reconectar as pessoas com Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que todos vocês que estão me ouvindo, quem tem alimento diário e quem não tem, que já ouviu, pode ganhar um pontinho e passar uns para os outros. E lembrando, versículo também, lembrando, alguém está precisando deste versículo e esta pequenina frase que pode fazer sentido na vida das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim.